Pela graça e misericórdia do Senhor, hoje o Senhor nos dá essa função de compartilhar a palavra com os irmãos. Foi engraçado na hora que eu cheguei. Psicologicamente eu estava preparado para pregar lá embaixo, eu acho. A gente vem com aquele frio na barriga. E aí eu entrei, botei o aparelho ali em cima da bancada da cantina, fui ao banheiro, voltei, peguei a sombrinha, falei, vou abrir a sombrinha. Na hora que eu tô abrindo a sombrinha, eu olhei, tô vendo tudo escuro lá dentro. Eu falei, gente, cadê o povo? Aí eu olhei, a porta de cá tava aberta. Eu falei, ih, rapaz, deu aquele. Aí um negócio que já tava naquele rebuliço, piorou mais ainda. Mas é assim mesmo, glória a Deus, né? Amém. Não é porque a gente merece, é pela graça e misericórdia do Senhor. Ele é bom em todo tempo, Ele que faz. Então, nessa noite a gente possa ouvir ao Senhor através da sua linda e maravilhosa palavra. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, misericordioso. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor, e ela se renova em nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pela misericórdia, pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela tua igreja, Deus. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Deus, não há nada em mim, é o Senhor, é a sua graça, é a sua misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Que diminua eu, que diminua a minha voz, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, brade aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Obrigado por tudo que tu tens feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, versículo 1. Amém? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na areia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60, e outros a 30. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. O Senhor termina falando, dando uma orientação para a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse, o Espírito Santo fala isso diversas vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, a explicação dela continua lá no versículo 18, mas a gente vai comentando sobre eles durante a nossa conversa. Vocês podem deixar aberto aí o texto de vocês, que a gente vai depois comentar um pouquinho do versículo 18 ao 23. É interessante, Jesus, ele ensinou de muitas formas, né? Sábio, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de unção.
Mas as parábolas foram maneiras que ele utilizou. E várias parábolas ele contou naquela época para aquele povo. As parábolas, elas ilustravam a vida cotidiana daquela nação, daquele povo, né? Aqui ele usa uma parábola, a parábola do semeador. E se a gente for parar para analisar um pouquinho, a Judéia, a Palestina naquela época ali, a maioria das suas, como é que fala, das rendas eram do meio agrícola, né? Era um país onde se cultivava vinhas, né? Azeite, olivas, né? E ele usava a parábola para poder demonstrar, para poder explicar de forma mais literária, para que aquele povo pudesse entender, para que aquele povo tivesse facilidade para entender aquilo que ele estava falando, né? E assim ele usou outras parábolas também, né? A parábola do semeador é uma das mais conhecidas, uma das parábolas mais profundas que o Senhor falou, que o Senhor ensinou. Ela ilustra o reino de Deus e como ele é recebido nos nossos corações. Como que o reino de Deus é recebido em nossos corações. A gente tem que observar que não era simples historinhas, né? Como a gente conta para os nossos filhos quando eles estão pequenos, para poder eles dormirem, para poder entreter eles de alguma forma. Não. As parábolas eram contos que o Senhor fazia, analogias que ele fazia, que pareciam um espelho espiritual. Era como se fosse um espelho espiritual, para que a gente pudesse olhar para dentro de nós mesmos. Ao ouvir aquelas parábolas naquela época, aquele povo, ao ler as parábolas hoje, quando a gente lê, cabe a gente refletir sobre o que aquela palavra quer dizer aos nossos corações. O que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. 1 Coríntios 11, 28, na parte A diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O restante do texto vocês conhecem, quando Paulo está explicando lá sobre a ceia do Senhor. Mas essa parte aqui, a gente tem que levar em consideração toda vez que a gente lê a palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente para meditar na palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, o saudoso pastor Paulo, ele me orientou a começar a ler a Bíblia pelo livro de João. A gente até conversou sobre isso, né, Rogério, na aula. E era uma prática normal dos pastores. Ele me orientou a começar a ler a Bíblia pelo livro de João. Depois que eu terminasse João, eu voltava no Novo Testamento e lia todo o Novo Testamento. E a segunda dica que ele deu foi a seguinte: toda vez que você for ler a palavra, leia em espírito de oração. Não leia como se você estivesse lendo um jornal, uma notícia. Jornal naquela época, né? Hoje em dia não tem mais jornal, hoje em dia as notícias são online. Não leia como se você estivesse vendo uma revista, um informativo qualquer, lendo uma notícia de internet. Leia em espírito de oração. Antes de você ler, ore ao Senhor, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor discernimento sobre a palavra, peça ao Senhor para falar com você através daquela palavra. E eu lembro que eu me esforcei para pôr em prática os conselhos do pastor Paulo. Essa parábola ela é muito interessante. Ela nos traz 3 personagens principais. E a gente precisa distinguir esses personagens para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. O primeiro personagem é o semeador. O semeador representa Jesus. A primeira representação lá, quando ele contou, era ele mesmo. O semeador representa o Filho de Deus, Jesus Cristo, que largou o seu reino e veio aqui na terra para anunciar o reino dele, para anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus. Hoje ele também representa qualquer pessoa que compartilha a palavra, qualquer pessoa que se dispõe a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a dar um bom testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Hoje, o semeador pode ser eu, pode ser você.
Basta a gente abrir a nossa boca, basta a gente se comportar de maneira digna de testemunhar essa palavra, testemunhar o reino dos céus. Romanos 10:15 diz assim: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho, de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O segundo personagem é a semente. A semente é a palavra de Deus. Ela é viva, poderosa e perfeita. 2 Timóteo 3,16 diz assim: que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O terceiro personagem é o solo. O solo representa os corações de quem recebe a palavra. O solo representa o meu e o seu coração. Aí a palavra de Deus diz assim lá em Jeremias 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Analisando os três personagens, não fica difícil da gente entender ou descobrir que o problema nunca esteve no semeador. O semeador é o Senhor Jesus. O semeador hoje é o Espírito Santo que habita em nós. O semeador, ele é a pura representação de Jesus. A semente é a palavra divinamente inspirada. E o solo são os nossos corações. Daí nós entendemos que o problema é o tipo de solo onde essa semente cai. Quando a gente lê a parábola e vê as diferenças, a gente precisa entender que não existe problema no semeador, não existe problema na semente. Mas existe muitos problemas no solo, muitos problemas no nosso coração. E é aí que eu queria meditar um pouquinho com vocês. O meu, o seu e o nosso coração. Mateus 6:21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O seu coração está diretamente envolvido naquilo que você dá valor. Você tem dado valor para a palavra de Deus? Nosso coração, ele é voltado para aquilo que a gente valoriza, para aquilo que a gente gasta tempo, para aquilo que a gente se dedica. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Sobre o solo. Sobre esse terceiro personagem que a gente leu na palavra. Sobre os nossos corações. E sendo assim, eu queria te convidar a fazer uma meditação. Uma pergunta fundamental para a gente iniciar uma autoavaliação do nosso coração, do solo que a gente tem nutrido para receber a palavra do Senhor. Que tipo de solo é o meu coração? Você já se perguntou isso? Alguma vez? Se não, pergunta agora. Que tipo de solo é o meu coração? Nós temos pessoas de diferentes idades aqui. Diferentes educações, né? Diferentes estados, criações, né? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Glória a Deus por isso. Assim Ele nos fez. Não há problema nisso.
Mas cada um tem um coração. Cada um tem um coração. Nutrido por tudo que a gente carregou ao longo da nossa vida, né? Alguns de mais idade já passaram por N experiências na vida. Outros um pouco menos. Alguns mais alegres, outros mais entristecidos. Outros mais endurecidos, outros mais amolecidos pelo Espírito Santo. Cada um do seu jeitinho. Mas isso que é lindo, porque o Senhor fala com a gente, de acordo com a sua individualidade, de acordo com aquilo que você é. O Senhor não está preocupado se eu tenho que reagir ou ser igual ao pastor Clériston, ou igual ao Gesiel, ou igual ao Marcelo. Ele não está preocupado com isso. Ele quer que eu reaja do jeito que Ele me fez, mas que eu possa reagir a essa palavra, mas que eu possa receber essa palavra, que eu possa preparar o meu coração para receber essa palavra da melhor maneira possível. E assim Ele fala comigo e com você nessa noite. Jesus começa a parábola com a seguinte frase: eis que o semeador saiu a semear. Rapaz, a hora está avançada já tem muito tempo que eu estou aqui. Vamos entender um pouquinho essas diferenças desses solos descritos na parábola, né? A gente tem 4 solos, né? Primeiro ele falou do caminho, depois ele falou do pedregal, depois ele falou dos espinhos e depois ele falou da terra boa. 4 tipos de solos, 4 tipos de coração, ou de corações, perdão. E eu queria que você, junto comigo nessa noite, que a gente pudesse meditar um pouquinho, ser sincero com o Senhor, abrir o coração com o Senhor, para descobrirmos juntos como está o nosso coração. O primeiro solo que ele fala, está lá no versículo 4, e também no 19, lá na explicação. Vindo o maligno arrebata o que foi semeado no coração. Ele fala à beira do caminho. Corações endurecidos, pessoas que ouvem, mas não compreendem. A palavra não penetra no coração. O caminho é um local duro. O caminho é um local que já foi pisado por homens, por animais. Para quem já andou numa estrada de chão, para quem já andou num pasto, num gramado também, serve também como exemplo. Onde as pessoas passam, onde se constrói aquele caminho, geralmente não nasce nem mato. Na verdade, quem já teve experiência de andar num lugar assim? Por isso que a gente chama de caminho, porque fica o caminho certinho, onde as pessoas passam, onde os animais passam. Por quê? Porque aquele solo é duro, que aquele solo já foi muito pisoteado, que aquele solo é resistente demais para nascer alguma coisa ali. E esse é o alerta que o Senhor faz para mim e para você. Nós sabemos que muitas das vezes as circunstâncias da vida nos enrijecem, né? Deixa nosso coração mais duro. Como eu falei, aqui tem pessoas de diversos lugares, diversas criações. Cada um tem a sua história. E talvez essa história sua não tenha sido muito fácil. Talvez o seu coração já foi pisoteado um dia. Talvez um dia você já sentiu que você precisava endurecer o seu coração até para se defender de algumas coisas. Talvez isso foi uma realidade na sua vida. Talvez esse caminho representa o meu coração hoje, representa o seu coração. É aqui que eu queria que você
meditasse um pouquinho, falasse com o Senhor, perguntasse ao Senhor aí onde você está. O Senhor precisa que o nosso coração seja a terra boa. Mas para isso, a gente tem que permitir. Independente do que aconteceu, que deixou o seu coração uma terra muito dura, muito firme, é o momento da gente colocar diante do Senhor. Será que nós temos permitido que o nosso coração se torne resistente até à palavra do Senhor? Será que as muitas experiências da nossa vida, será que as muitas mazelas da nossa vida têm nos feito endurecer o nosso coração a ponto da gente não deixar sequer a palavra entrar no nosso coração? Fica essa pergunta para a gente meditar um pouquinho sobre o primeiro solo. O segundo solo fala de um solo pedregoso. Não tem raiz em si mesmo. Vem a tribulação e logo se escandaliza. Aqui ele fala daquelas pessoas que recebem com entusiasmo a palavra do Senhor, mas não desenvolvem profundidade. Quando vem a dificuldade, abandonam a fé. A emoção é sem compromisso. A fé é rasa. Muitas das vezes, a palavra até ela se esforça para brotar ali entre as pedras, né? Entre as pedras. Mas, por não ter raiz, por não ter profundidade, logo, logo, ela morre. E é assim com a gente também. Se a gente não tiver alicerçado no Senhor, se a gente não tiver com a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, muitas das vezes a gente deixa a nossa fé morrer, a nossa expectativa acabar. Nós precisamos cultivar raízes espirituais. Nós precisamos estar firmes na palavra, independente das circunstâncias. Nosso coração não pode ser movido pelas circunstâncias. Se deu certo, glória a Deus, aleluia. Se deu errado, nossa, depressão, Deus me perdoe, não quero mais, eu desisto. Não podemos ser assim. Precisamos sim ser resilientes. Precisamos sim aprender a passar por dias difíceis. A palavra de Deus diz que o dia mau ele vem, mas nós precisamos estar firmes no dia mau. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra. É por isso que a gente precisa meditar na palavra. É por isso que a gente precisa buscar ao Senhor. Estar alicerçado no Senhor. Aprofundar as nossas raízes na palavra do Senhor. Porque é só ela que vai nos dar força para resistir o dia mau. O terceiro solo fala dos espinhos. O cuidado com o mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Está lá no versículos 22. A palavra cresce, mas não frutifica. O coração está dividido entre Deus e o mundo. Nós vivemos ocupados demais, ansiosos demais, distraídos demais, cheios de preocupações e ambições. Parece até utopia, né? Será que a gente está falando de alguma coisa que a gente vive na nossa cultura hoje? É o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê. Pessoas distraídas, pessoas preocupadas, pessoas ansiosas. É o que mais a gente vê.
Pastor Clériston, quando você era menino, você ouvia falar muitas pessoas com depressão? E a gente está falando o que aí? De 15 anos, 10, 20 anos, 25, 30. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Hoje em dia, as pessoas vivem extremamente estressadas, extremamente angustiadas, extremamente ansiosas, extremamente preocupadas. E as doenças estão se proliferando cada vez mais. Cada vez mais. Coisas que a gente pouco ouvia falar algumas poucas décadas atrás, hoje é normal. Hoje é normal. Infelizmente. E é justamente isso que a gente acabou de ler. Coração dividido, preocupação demais, ansiedade demais, distração demais. Isso tem sufocado aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quantas vezes a gente saiu daqui num domingo à noite? Quantas vezes a gente saiu daqui num domingo à noite cheio de fé, que a semana vai ser diferente, cheio de fé que vai dar tudo certo, né? Cheio de fé. Mas aí a gente acordou na segunda-feira, vai dar certo. E aí a gente foi para trabalhar. No final do dia, será que vai dar certo? A gente já está colocando uma interrogação no final da frase. Porque a gente já está preocupado demais. Porque a gente já está cansado na segunda-feira. Porque a semana está apenas começando. E a gente já está preocupado com o que a gente vai fazer amanhã, com o que a gente vai fazer na quarta, com o que a gente tem que entregar na quinta. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. E como fugir disso? Existe uma receita de bolo para fugir disso, pastor? Não, não existe. Não existe receita de bolo. Não existe mágica. Não existe estalar de dedos. Existe vontade. Existe decisão. Existe entendimento. E entendimento na palavra. Entendimento em Cristo. Entendimento no Senhor. Nós precisamos buscar nele aquilo que nos falta. Nós precisamos buscar nele tudo aquilo que a gente entende que a gente precisa. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí eu te pergunto, o que tem sufocado a sua vida espiritual? O que tem impedido você de orar? O que tem impedido você de ler a palavra? O que tem impedido você de buscar ao Senhor? O que tem impedido você de comparecer às programações, aos cultos da igreja? O que tem impedido? As nossas quinta-feiras é um reflexo disso que a gente tem falado. Nós estamos preocupados demais, ansiosos demais, correndo demais para um lado e para o outro. Todo mundo que você ouve aquela frasezinha corriqueira que virou moda. Não, estou na correria, mas eu vou tirar um tempinho para fazer. Não te liguei, não falei porque eu estava na correria, né? A correria. Isso virou modinha entre as nossas desculpas, vamos dizer assim, porque deixou de fazer algo, porque não fez algo, porque não deu atenção a algo. A gente está sempre na correria. Muitos de nós estamos na correria. E as coisas do Senhor têm ficado em segundo plano. A palavra do Senhor tem ficado em segundo plano. E aí,
nosso coração se torna esse coração, cheio de espinhos. Que a palavra ela até entra, ela começa a crescer, mas ela é sufocada por aquilo que eu mesmo dei prioridade. Por aquilo que eu mesmo dei prioridade. Como a gente falou lá no início, não há problema no semeador, não há problema na semente. O problema é o solo. O problema é sempre o solo. O que tem sufocado a sua vida espiritual? Você já parou para pensar? Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele, depois de Ele dar 3 exemplos ruins, vamos dizer assim, Ele traz o 4º exemplo, que é a boa terra. A boa terra. E lá no versículo 23 ele explica dizendo assim: este é o que ouve, compreende e dá fruto. Este é o que ouve, compreende e dá fruto. Este tem um coração quebrantado, receptivo, obediente. Ele mostra transformação, perseverança e crescimento. E aí ele produz frutos. Uns frutos a 30, outros a 60, outros a 100. Estamos realmente frutificando? O fruto que o Senhor tem produzido em sua vida é visível para aqueles que estão à sua volta? É uma pergunta para a gente refletir. Estamos frutificando? Quantos frutos você tem dado na sua caminhada? Quantas pessoas se alimentam à sua sombra, espiritualmente falando? Quantas pessoas olham para você e veem os frutos do Senhor na sua vida? Se você pode responder essa pergunta com tranquilidade, certamente o seu coração é uma boa terra. Certamente. A primeira vez que a gente conversou sobre esse texto, eu dei um testemunho que eu ouvi. Essa frase não é minha. Essa frase é de um outro pastor. Pastor Anderson. E ele fez uma reflexão que me chamou muito a atenção quando ele lançou essa frase. Ele fez a seguinte pergunta: alguém vive melhor hoje porque você fez diferença na vida dele ou dela? Você consegue parar um pouquinho e pensar? E aí eu não estou pedindo para você pensar na sua esposa, no seu filho, no seu esposo, porque com todo amor e respeito, isso é obrigação nossa. Agora, o reino, as pessoas que estão à sua volta, alguém vive melhor porque você existe? Alguém encontrou o reino porque você existe? Porque você fez diferença na vida deles? Nós precisamos entender que a nossa fé está diretamente ligada com as nossas práticas de vida. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
uma boa terra, um coração que ouve, compreende e dá fruto. Por muitas vezes eu ouvi essa palavra e o meu coração doeu, porque eu ficava pensando: Senhor, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. E ao longo do tempo o Senhor foi mostrando algumas coisas que o Senhor tinha feito, pela misericórdia dEle, através de nós. E eu te convido a meditar, eu te convido a orar, eu te convido a falar com o Senhor, a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, para te mostrar os frutos que você já deu, ou que você precisa dar ainda. Porque certamente existem pessoas ao seu redor, esperando esses frutos caírem da sua árvore, para eles se alimentarem. Esperando esses frutos, para eles também tomarem decisões na vida deles, para que eles possam encontrar o reino. Nossa, 23. Para a gente concluir, o horário já está avançado, como disse o pastor Clériston. Eu queria te convidar a fazer uma reflexão. A reflexão está diretamente ligada àquilo que a gente conversou, àquilo que a gente leu, àquilo que a gente meditou nessa noite. Que tipo de solo é o meu coração? Jesus, ele terminou, versículo 9, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor, ele fala ao meu e ao seu coração. Essa palavra não é para outra pessoa, essa palavra não é para quem ficou em casa, essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é para a nossa reflexão. Essa palavra é para o nosso coração. O Ministério Louvor pode subir. Talvez hoje você perceba que seu coração tem estado duro, raso ou até mesmo sufocado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Deus pode transformar qualquer solo. Basta a gente reconhecer, entender, reconhecer e pedir perdão. Colocar diante do Senhor. Se você permitir, Ele quebranta o solo duro, remove as pedras, arranca os espinhos e faz brotar uma vida nova. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é amoroso e Ele está disposto a nos fazer começar de novo. Ele está disposto a fazer igual faz o agricultor, todo final de safra. Ele vai lá e trabalha a terra novamente, prepara para a próxima safra, prepara para a próxima plantação, prepara para que no próxima temporada ele possa colher. Hoje é dia de permitir que a palavra caia em boa terra, que o seu coração esteja pronto para ouvir, crer e frutificar. Amém?